Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, sobretudo o seu comentário. Convidando você que não conhece ainda o nosso Instagram, Garagem do Rafael 1, numeralzinho no final, onde nós fazemos postagens de conteúdo automotivo e dizendo também, gente, que nós iremos abrir mais uma playlist aí no canal, tá certo? Chamada Compra Racional, que é um espaço que a gente vai destinar aí para vocês, aonde nós colocaremos a nossa opinião, tá certo? Sobre alguns veículos, tá bom? No momento da compra. E a ideia é quebrar alguns paradigmas, né? Por exemplo, eu quero um carro sedã médio, só serve o carro X. Eu quero uma caminhonete grande, só serve diesel. Por quê? Porque todo mundo compra. Será que esse todo mundo compra, tá certo? Tem um quê de racionalidade? Será que o pessoal tá fazendo conta na hora ou simplesmente indo aí, digamos assim, jogando com a galera, tá certo? Ou apenas atendendo aos seus anseios pessoais, tá bom? Então o espaço é justamente destinado para isso. Gente, e no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da história da compra desse carro e por que esse carro foi comprado, até porque eu não tinha pretensão nenhuma, tá certo, de comprar o Chevrolet Cruze, tá bom? Gente, primeiro eu tenho que dizer para vocês aqui uns pontos importantes. Esse carro foi tirado novo na concessionária, hoje 5 de junho de 2022, tá bom? Tem cerca de 30 dias aproximadamente que esse carro foi comprado, retirado da concessionária. E outro ponto importante é que esse carro já está com 3.000 km rodados, tá certo? Então daí você remete o seguinte, a minha utilização para este veículo basicamente é estrada, tá bom? Então é um item muito importante que influenciou muito na hora da escolha do Cruze, tá certo? Então vamos lá. Quando eu fui comprar o carro, eu tinha 3 itens, gente, 3 requisitos, na verdade, que eu precisava suprir, tá bom? E isso é importantíssimo na hora de uma compra racional, porque você precisa pensar no que você precisa ser atendido com o veículo, pelo veículo, tá certo? Então o que é que acontece? Eu precisava de um carro com um bom espaço interno. Eu brinquei até com um amigo meu dizendo, olha, quem me conhece sabe, eu sou advogado e não sou muito de gabinete não, sou mais de visitar cliente, de estar vivendo aí uma realidade, digamos assim, mais fora do escritório. Então o que é que acontece? Boa parte do meu escritório está aqui, nesta cadeira, tá certo? E o meu computador está aqui nessa central multimídia. Então eu precisava de um carro com um bom espaço interno, por conta de conforto, precisava de um carro com uma boa conectividade, por conta aí dessas utilizações que eu preciso fazer, e precisava sobretudo de um veículo econômico, tá certo? Justamente porque estaria rodando demais e o combustível nos dias de hoje está muito caro, tá certo? Então seriam esses 3 itens a serem supridos. Bom, gente, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um Chevrolet Onix, tá certo? Meu pai mesmo tinha me sugerido comprar esse carro na versão o Plus, né, que é o Onix Sedan. Só que vocês vão ver aí no canal, recentemente já tive 3 Onix. Tive um aspirado LT vermelho, tive um Premier 2 branco hatch e tive um Premier 1 Plus prata, que é o Sedan. Tá certo? Eu já estava meio enjoado de Onix, aí pesou um pouquinho a questão pessoal. Eu digo, pô, Onix agora não, de novo não. Então vamos dar uma segurada no Onix. E daí, gente, o que é que acontece? Do que eu já tinha em mente, eu vou aqui abreviar um pouquinho essa história, eu já tinha decidido para mim comprar um Corolla híbrido, tá certo? Que aí nesse caso sairia na sua versão Altis, que no meu caso eu optaria em pegar pelo custo-benefício Altis Premium, tá certo? A diferença da Premium para outra é muito pequenininha, não compensa na minha avaliação não pegar Premium, tá bom? Então era o carro que eu queria comprar. Fui na Toyota, tá certo? Olhei o carro. Eu teria, na verdade, uma negociação com o carro usado que eu estaria fazendo e tinha outro porém também, mesmo que eu quisesse deixar o carro na concessionária, na negociação, a Toyota não tinha o Corolla pronta entrega, teria que pedir. Então foi um fator que terminou me dando tempo para pensar um pouco mais, tá certo? Então por que o Corolla híbrido? Rafael, me diz aí por que seria comprar aquele carro. Gente, primeiro eu gosto muito de Corolla, já tive vários Corollas, acho que já tive, não sei, não lembro aqui, mais uns 6 ou 7. Eu gosto muito de Corolla. E o que é que acontece? O híbrido era um carro que eu estava muito inclinado para ele, justamente por conta do consumo. Eu olhei a ficha técnica do carro e aproximadamente na cidade o híbrido me entregaria cerca de 21 km com litro de gasolina, de 20 a 21, e na estrada cerca de 14 a 15 km com litro de gasolina. Então eu disse, poxa, isso aí é bacana, tá certo? Então eu optaria pelo Corolla híbrido. Esse carro estaria na época, aí eu vou apontar aqui, gente, tabela FIP.
ele estaria cerca de 183 mil reais, o Corolla. Saí. Quando eu saí, eu fui no encontro de carro antigo e conversando com alguns amigos lá do clube, pessoal que inclusive tem ou já teve esse carro, estava dizendo, Rafael, o que eu não gosto do Corolla híbrido é que eu acho um carro manco, eu acho um carro fraco. Tanto que a potência combinada do Corolla híbrido são 122 cavalos. Então o pessoal estava dizendo lá que não gostava do carro. Mas até aí, para mim, estava tudo bem, porque eu estava procurando mais economia e conforto, então eu não estava muito interessado nisso. Tudo bem. O que é que acontece? Lembrando que o torque do Corolla híbrido, gente, torque máximo são apenas 14,5 kgfm de torque. Mas, como eu não estava também muito atrás disso, não fez muita diferença. Daí, me chamou a atenção dos estudos que eu estava fazendo o seguinte. Este carro, para estar com 3 mil km esse cruze aqui na minha frente, gente, é porque eu rodo cerca de 80% ou mais, um pouco, na estrada. Então, para mim, o consumo urbano não é o mais essencial, porque praticamente eu não uso esse carro em cidade. Pelo menos para essa quilometragem toda. Então, o que é que acontece? Comparando o Corolla híbrido com o Corolla XEI, eu percebi o seguinte, o XEI, gente, ele custava 30 mil reais a menos, tá certo? O que ele entregava a nível de equipamento, pelo menos do que eu precisava, era muito próximo do híbrido, tá certo? E o XEI, ao invés de 122, me entregaria até 177 cavalos, com 21,4 kgfm, tá certo? A 4.400 RPM, ou seja, eu teria um carro muito mais forte, um carro mais barato e um carro a nível de estrada praticamente com o mesmo consumo, entende? Então eu disse, poxa, ou o Corolla a nível de custo-benefício para o que eu precisava, claro que tem o quê do subjetivismo, eu acho o acabamento do Corolla Altis muito fantástico, poderia comprar sim, posso até vir a comprar um carro desse, se Deus permitir. Mas o que é que acontece? A nível de custo-benefício eu digo, bom, eu vou no XEI ou no GLI, tá certo? Por que o GLI? Porque o GLI também já entregaria o mesmo conjunto mecânico do X, tá certo? Pelo menos esses mais novos. Então, eu tinha decidido já optado na verdade, pelo Corolla. Este cruze surgiu na minha vida, digamos assim, a possibilidade de comprar um carro desse, um dia que, quando eu saí da concessionária Toyota, na minha primeira visita para tentar negociar o Corolla híbrido, eu passei depois na concessionária GM, em Feira de Santana, tá certo? Que é a Paraguaçu Veículos. Lá fui com meu pai, né? Vi alguns amigos que a gente tem lá, um pessoal muito bacana. E aí terminou que minha esposa via um carro desse, entendeu? E no que ela viu um carro desse, ela disse, poxa, um carro bonito, ó, que carro é esse? E aí eu disse, é um Cruze e tal. E aí terminei olhando o carro, mas não quis comprar. Não queria comprar o carro, não tinha em mente comprar Cruze, entendeu? Tava até numa condição muito boa. E aí o que é que acontece? O gerente de vendas, eu acho que é o Gilberto, da Paraguaçu, uma pessoa inclusive que nos atende muito bem. Esse rapaz insistiu para mim e meu pai fazer um test drive no Cruze, mas pense num cabo insistente. E a gente dizendo que não queria porque não tinha pretensão de comprar o carro. Então eu não gosto muito de estar fazendo test drive, é uma coisa que eu não tenho interesse para comprar. Entendeu? E aí ele, não, mas dirija e empurrou para fazer o test drive nesse carro. Então nós dirigimos um carro muito parecido com este, porque era na versão LT, tá certo? Mas o conjunto mecânico idêntico. E foi um carro que me chamou muita atenção. Talvez tenha sido aí a estratégia, né, do gerente de vendas para insistir tanto em comprar o carro. Por quê, gente? Porque existe no mercado automotivo uma coisa chamada preconceito muito forte. Tanto do que o povo acha que é bom e tanto do que o povo acha que é ruim. Entendeu? Então as pessoas às vezes não conhecem o carro, não dirigem o carro e já dizem, pô, não quero. E isso, de certa forma, estava acontecendo comigo. Então eu dirigi o carro. O que é que me chamou a atenção nesse carro? Primeiro, ergonomia, espaço interno, eu gostei bastante, direção elétrica muito precisa, muito bacana para dirigir. E a outra coisa que me chamou a atenção no test drive, eu não vou nem falar de economia, porque test drive você não faz tudo de economia, né? Não tem nem como. Mas o que é que acontece? Me chamou a atenção também o motor deste carro. Então esse carro é 1.4 turbo, gente, que a GM acertou muito no motor do Onix, que é 1.0 turbo, no motor da Track, que é 1.2 turbo, inclusive, muito boa. E deste carro que é 1.4 turbo, porque a GM está entregando 153 cavalos, tá certo? De potência, só que ela tem uma cerejinha no bolo aí, que esse carro entrega 24 kgfm de torque, tá certo? Em apenas 2.000 giros. Então, com 2.000 rotações, você tem, digamos assim, o que de melhor esse motor pode te entregar. Então, o carro é muito bom. Esse carro me lembra os Santanas, né? Que você acelerava e aí ele te jogava um pouquinho para trás na hora que você empurrava o pé.
entendeu? Então, é muito bacana e eu terminei gostando muito desse carro. Saí da concessionária e não fechei o carro, tá certo? Ainda com a história do Corolla na cabeça de, poxa, mas a questão do custo-benefício, revenda de Corolla, aquela história, né? Enfim, terminei parando para pensar um pouquinho. Depois que eu dirigi esse carro, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito com ele. Eu fui estudar mais sobre o carro, eu fui ver alguns vídeos, como vocês podem estar vendo aqui esse vídeo que eu estou fazendo agora. Fui ver opiniões de pessoas que tinham um carro, tá certo? E interessante, fui olhar a opinião do dono na internet. E eu vi o seguinte, que as pessoas que tinham este carro, tá certo? Depois até, gente, abrindo parênteses aqui, porque pegou zero, explico, mas no outro vídeo, tá certo? Senão vai estender demais. O que é que acontece? E as pessoas que tinham esse carro falavam muito bem, a avaliação desse carro era muito alta. E daí eu disse, poxa, por que esse carro não vende, rapaz? Tanto quanto um Corolla, né? Já que a avaliação é tão alta, as pessoas gostam muito. E o que me chamou também a atenção foi o seguinte, o gerente de usados da Paraguaçu, que é um amigo nosso aí, né? Só que a gente gosta muito, que é o Anderson. Anderson, eu acho que ele ou a esposa dele, um carro desse, ele tinha me dito, ele disse, Rafael, esse carro na estrada, eu faço sem dificuldade 18 quilômetros, entendeu? Sem dificuldade. Eu disse, poxa, esse carro é muito econômico. E isso eu pude comprovar também através de outros proprietários. Tanto que este carro, no vídeo anterior, eu já citei para vocês aqui, eu faço nesse carro na estrada, a média de 100 km por hora, com ar-condicionado, pista dupla, eu faço uma média de 20 e 21 km tranquilamente na estrada. Isso eu posso atestar uma pessoa que já rodou 3.000 km com o carro, não quem rodou 100 km ou quem nunca rodou no carro, tá certo? Então, o carro faz 20 a 21 km tranquilamente nessa pegada aí. Então, eu parei para pensar o seguinte, eu digo, poxa, se o que eu quero, voltando à questão dos Corollas, né? Se o que eu quero é consumo em estrada, para mim, o que é que acontece? O carro que é muito econômico em cidade já não faz tanta diferença. Segundo ponto, como eu rodo mais em estrada, o motor, às vezes, gente, não é por causa sair dando pagando de doido, não, entendeu? Às vezes é segurança, então você precisa fazer uma ultrapassagem, sobretudo de noite, é uma coisa muito mais calculada, claro, com a devida prudência, mas o motor te ajuda muito nisso. Então eu disse um carro mais potente, tá certo? E daí o que é que acontece? Eu coloquei na balança o Corolla XI, tá certo? E o Cruze, tá bom? A nível de equipamento, pessoal, eles são bem compatíveis, tá certo? A nível de espaço interno são bem compatíveis, embora eu ache o Corolla um pouco mais macio do que o Chevrolet, tá certo? A nível de motor, sem sombra de dúvida, eu ainda acho que a GM acertou muito nesses motores. Mas o Cruze, ele ganhava do Corolla em duas situações, tá certo? Que para mim foram cruciais. Primeiro, esse carro me custou cerca de 10 mil reais, mais. Esse carro me custou cerca de 13 aproximadamente mil reais, 14 mil reais, a menos do que um Corolla XI na negociação em concessionária. Então eu já pude investir menos nesse carro, tá certo? Outra situação, esse carro ele é relativamente mais econômico do que o Corolla XI na estrada. Para você que roda pouco, talvez não faça tanta diferença, mas para mim que roda o mundo faz uma diferença muito bacana, entendeu? Então terminou que na ponta do lápis, avaliando aí o que eu precisava, eu volto para o início do vídeo, que era espaço interno, conectividade, tá certo? E economia, eu estava com o carro certo à minha frente, tá bom? Então daí eu optei em fazer a compra deste veículo, tá bom? Então fica aqui, gente, o meu registro de por que comprei este carro, tá certo? Do porquê da escolha do Cruze, sendo que era um carro que eu não tinha nenhuma pretensão maior de fazer a compra, entende? Então foi um carro que eu já rodei 3.000 quilômetros, um carro que, assim como a maioria dos seus proprietários até o presente momento, eu não tenho nenhuma queixa, não tenho nenhuma observação a fazer desse carro, um carro que eu tenho gostado demais. Se eu pudesse mudar alguma coisa, não que seja ruim, mas porque também, quem me conhece sabe, eu gosto muito de carro molengo, né? Carro mais macio. Eu acho que esse carro poderia ser um pouquinho só mais macio, tá certo? Mas também não é uma coisa que me incomoda no dia a dia e que eu tenho gostado bastante e tem me atendido bem. O que ele poderia ser um pouquinho melhor nessa versão LTZ, tá certo? Seria o seguinte, o Apple CarPlay desse veículo, ele precisa estar conectado através de cabo,
Eu não sei porquê, já que o Onix, inclusive, não só na versão Premier, né, mas em outras versões inferiores, ele já traz um sistema um pouco mais moderno e você não precisa da conexão de cabo. Se alguém disser que tem uma forma desse carro conectar sem cabo, me avise, porque eu não sei como é. E ele não tem na versão LTZ o carregador por indução, tá certo? Então eu termino que tenho que conectar com os cabos para carregar o meu telefone. E aí quando eu estou carregando o telefone, obviamente já uso o Apple CarPlay. Ó, Frel, por que você não comprou um carro desse na versão Premier, tá certo? Ou na versão LT? A LT, na verdade, ele tinha algumas coisas que ele não trazia, então no custo-benefício para mim, eu achei melhor investir um pouco mais na versão LTZ, mas acho a versão LT relativamente bem completa também, tá certo? Uma coisa que eu não gostava eram essas rodas mais escurecidas, mas terminei acostumando, passei até achar, não sei se é porque eu tô olhando no dia a dia, tá certo? Mas não achar tão feia, né? Eu acho que acostumei com essas rodas. O que é que acontece? Mas aí era uma pegada mais tradicional também que eu tinha, né? Coisa mais de, enfim, daquela questão da roda prata. Hoje essas rodas, elas trazem inclusive um quê de modernidade, né? Enfim, de esportividade para o carro. O que é que acontece? E a versão Premier, gente, eu particularmente não compraria por negociação nenhuma, porque a versão Premier, se não me falha a memória, ele traz um banco em uma tonalidade que eu particularmente não gosto. Mas isso é muito subjetivo, tá certo? É como o Creta. Eu tive um Creta Prestige 2.0, 2020, eu acho, 2020, em que ele já vinha com os bancos novos, era um banco num marronzinho bem clarinho, mas os Prestige, acho que até 2018, era um banco café que eu achava horrível. A GM, inclusive, colocou esse banco no café, no Cruze, Premier e na Trailblazer em alguns anos. Eu acho muito feio, então eu não compraria o carro Premier também muito por conta aí desses bancos. Tá certo? Então, gente, está aqui a minha história, está aqui um pouquinho do porquê optei da compra desse carro e não do Corolla Altis Premium híbrido ou do próprio Corolla XEI, beleza? Então, deixando aí um abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima.